primeiro lugar, né, queria entender a sua visão diante de tudo isso, né, que nós estamos passando, desde que foi apresentado aí esse relatório, no qual a gente estava falando agora há pouco, com o próprio engenheiro técnico formado no ITA, ele que assinou toda esta apuração, né, essa auditoria feita a pedido do PL, baseado nas regras do próprio TSE. Ele trouxe aqui uma grande explicação sobre isso, mas eu queria entender a sua visão, né, como que você interpreta toda essa situação. Se você acredita, né, que há possibilidade do TSE aceitar isso, ou o TSE, né, como não aceitou outras auditorias, nem mesmo a do Ministério da Defesa, nem durante a campanha eleitoral, quando também foram apresentados dados das rádios que não estavam ali colocando de forma, vamos dizer assim, né, correta as inserções ali das campanhas políticas dos dois candidatos, o TSE também não aceitou. Qual que, né, deve ser aí a leitura de Alexandre de Moraes diante de mais essa grave denúncia, na sua opinião? Para mim, Paula, a questão é a seguinte: o pedido do PL, feito como um partido, né, como instituição, ele é muito sério, ele é pesado, ele tem densidade institucional. Então não é apenas mais um pedido de um advogado ou de um político ou de um segmento. A gente está falando de um partido, de uma instituição legítima que tem esse papel fiscalizatório e que apontou, sim, falhas, né, dúvidas em relação à infraestrutura e procedimentos eleitorais. Não está se contestando o resultado, está apontando falhas sobre infraestrutura e procedimento. Nesse sentido, o que é importante perceber? Primeiro, o Brasil não pode ter essa mancha na sua história. Nós não podemos deixar que essa dúvida paire no ar. Isso é grave, isso vai impactar os próximos anos do Brasil. A história futura, né, que será contada, a história política do Brasil. Se a gente deixar essa dúvida no ar, essa mancha, se isso for resolvido, como muitas coisas são resolvidas no Brasil na base do regra de 3, na base da canetada, né, na base apenas da conveniência política, isso terá efeitos de longo prazo. Eu acho que é uma oportunidade da gente ter uma discussão séria sobre o sistema, procedimentos eleitorais. Procedimento é algo constitucional e algo relevante. Ele é tão relevante para o Brasil, tão relevante em termos de Constituição, que nós sim, por causa de procedimentos, fazendo uma analogia, tivemos que absolver, cancelar a condenação de um ex-presidente da República, porque o procedimento não foi corretamente seguido. Procedimento, processo, infraestrutura são questões sérias e o pedido do PL é denso. Então nós temos que ter uma decisão hoje de Brasil, de país, que deva ser entender as consequências desse pedido e as consequências de lidar mal com esse pedido, né? Isso terá consequências no futuro. A reação do TSE é imprevisível, tudo pode acontecer, mas a tendência é que seja resolvida, como eu digo, na regra de 3. É acalmar, é dizer que esse pedido é um ataque à democracia, né, apesar de ter sido feito por um partido legitimamente constituído, que faz parte do processo democrático e que também tem como no seu pedido, tem essa prerrogativa, né? Tem esse papel de fiscalizador, como o próprio TSE define. Então, assim, nós temos que não resolver isso na regra de 3. A tendência será tentar acalmar, dizer que não existe esse problema de infraestrutura e deixar simplesmente o país seguindo o rumo, né? Como a tendência, eu tenho dito, é que o barco continue no mar. Ninguém vai querer voltar para o porto. Mas isso gerará uma mácula, um problema grave na nossa história, pairará sobre o processo a dúvida, e isso terá consequências dramáticas na história do Brasil, na sua história política. Por isso, enfrentar de forma madura nesse momento seria a melhor solução. Não sei se o TSE terá essa maturidade institucional.